Fala, nosso tricolor, como é que vocês estão? Eu me imagino que não muito bem, né? Mas bola pra frente, deixa eu falar pra você o assunto que a gente vai comentar hoje. Vamos falar do Pratto e do Cueva, se eles já estarão prontos pra jogar na quarta-feira ou no sábado. Vamos falar de patrocínio Master, se estão avançando as conversas para um novo patrocínio na camisa. Vamos falar também dos goleiros. Quem deve ser o goleiro titular na sua opinião? E vamos falar também se virá um novo goleiro para o São Paulo. Eu conversei com o diretor de futebol, com o Jacobson. Vamos comentar sobre a Cueva dependência, se há planejamento para trazer alguém até o meio do ano. Vamos falar de planejamento, o que ficou claro para a diretoria após a derrota do Clássico. E dar uma comentadinha bem rápida sobre o Clássico, mas assim, bem rapidinho. Vamos falar do pacotão de renovação que o São Paulo saiu renovando com tudo quanto é jogador. Já são 6 renovações até agora. Vamos falar também um pouquinho de política do Pimenta e do Leco, que tá assim pegando fogo. Por fim, vamos falar do Rodrigo Caio, que será nosso entrevistado exclusivo aqui, o primeiro jogador da entrevista com perguntas de vocês. Beleza? Fica aí então para acompanhar. Pessoal, terça-feira, 1h14 da tarde, ainda não saiu o parecer médico oficial se o Cueva estará pronto para jogar na quarta-feira. Deve sair até o fim do dia de hoje o parecer se ele jogará ou não. Já sobre o Pratto, ele está liberado para jogar de máscara, mas o próprio Pratto disse em entrevista para a Rádio Continental que, apesar de já estar liberado para jogar na quarta, provavelmente ele só jogue no sábado. Pode ser que entre, mas isso foi declaração do Pratto. Para a alternativa do lugar do Pratto, a gente tem o Gilberto e o Chaves. Para a alternativa no lugar do Cueva, ninguém. Não tem ninguém. Vamos conversar sobre goleiro? No, God! No, God, please, no! 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 Porque a gente colocou lá no site a seguinte enquete ontem. Na sua opinião, quem deve ser o goleiro titular de São Paulo? Falando brevemente do assunto. O Denis não atinge as expectativas da torcida desde que o Rogério aposentou. Não tem dado certo. Por isso, trouxemos o Sidão. O Sidão fez uma excelente Florida Cup, pegou vários pênaltis, mas também não atingiu todas as expectativas da torcida, falhou em lances individuais, entregou alguns gols, não está sendo o esperado. E o Renan está numa fase de lesão. O que eu pude averiguar internamente é que, por pressão inclusive de diretoria, de conselheiros, o Denis perdeu muito espaço depois do Clássico. Na sua opinião, lembrando que ainda tem o Lucas Perry, né, que é o quarto goleiro, quem deve ser goleiro titular do São Paulo? Entre essas 4 alternativas. Denis, Sidão, Renan e Lucas Perry. O que você acha? Lembrando que dos 4, só o Lucas Perry não está inscrito no Paulistão, mas ele está inscrito na Copa do Brasil. Por exemplo, amanhã ele poderia atuar. Bota aí no comentário pra gente. Já aproveitando que estamos falando de goleiro, eu fui atrás de saber, depois de sábado muito revoltada, se nós tínhamos alguma chance ou planejamento de contratar o goleiro até o meio do ano. Perguntei para o Jacobson, que é diretor de futebol, e o Jacobson falou para mim que não. Temos 4 bons nomes de goleiro, pretendemos por enquanto trabalhar com esses 4 nomes, não há planejamento, pelo menos por hora, de trazer um novo goleiro. Vamos ver se no meio do ano ou na outra janela essa questão se resolve, porque nem preciso prolongar o assunto dizendo que tá difícil nessa questão, né? Vamos falar então agora também de substituto por Cueva, porque o Cueva ele atualmente tem um papel no time que é insubstituível. Então, a partir do momento que ele se lesiona num pré-clássico, você já sabe que ferrou. Não existe ligação entre os volantes e o ataque sem o Cueva. Trava o time e o conceito ofensivo do Rogério Ceni quando o Cueva fica no banco, certo? Não há substituto para ele. Quem, na sua opinião, seria um bom nome que o São Paulo poderia trazer dentro de um planejamento a médio prazo para substituir o Cueva? A gente conversou sobre o Kaká, mas o contrato dele com o Orlando City só acaba em dezembro. E depois a gente falou de nomes aqui pelo Brasil que não tem como sair agora dos seus times para virem. Porque no meio do ano ninguém larga um projeto no meio, um Brasileirão, uma Copa do Brasil para reforçar outro time no mesmo país. Acredito eu que esse nome teria que vir de fora, mas aí entra naquela questão de um nome caro, como é que faz, tudo mais.
A gente chegou a comentar aqui sobre Kaká, sobre Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. Mas o legal seria ver alternativas. Tem que achar por aí um venezuelano, um colombiano, um argentino, um paraguaio, um chileno, um brasileiro em final de contrato que esteja jogando fora. Alguém que venha, pelo amor de Deus, ser um bom banco pro Cueva. E quando o Cueva machucar, não abra esse desespero e acabe todo o conceito do Rogério. Eu vou falar do assunto planejamento rapidamente, porque pós-clássico, eu andei conversando com diretores, como muitas pessoas ligadas ao São Paulo, para entender se eles entenderam, precisa de um lateral direito, que precisa de um goleiro, não só do banco pro Cueva, e reforçar a zaga. Este conceito, esta compreensão chegou, sim, nos diretores, porque agora há a idealização de um elenco que pode vir a ser campeão. Não é como nos últimos anos que estava uma draga. Não, a coisa melhorou no São Paulo. O mais importante que eu senti conversando com pessoas influentes dentro do São Paulo é que deu para perceber que se eles solucionarem esses problemas, nós teremos um elenco forte. Então, com eles entendendo, o planejamento volta a ser assunto no São Paulo para reforçar esse elenco. Não digo que a curto prazo, mas que a médio prazo a diretoria terá e tentará resolver todas essas questões em aberto no São Paulo, que vem da defesa, lateral e goleiro. Pessoal, tem que falar rapidinho sobre o clássico, não adianta ignorar o assunto, embora a gente queira. Tem que lembrar em primeiro lugar que o Rogério Ceni é um técnico em processo de lapidação, assim como seu elenco, e que derrotas como essas são muito importantes para a evolução do time e do técnico. Perfeccionista do jeito que ele é, se eu me martirizei o final de semana inteiro com essa derrota, ele já deve ter assistido o VT desse jogo umas 15 vezes, olhado cada erro de cada jogador, cada falha dele como técnico e cada mérito. Como ele mesmo disse na coletiva pós-clássico. Não é porque a gente perdeu que a gente se tornou o pior time. Não é porque a gente via vencendo tudo que a gente era o melhor time. Tem que ter muita calma nessa hora. Um grande time, um time campeão, se faz de derrotas como essa. E não havia momento melhor também para uma derrota como essa. Porque a vitória contra o Santos foi uma vitória que nos fez parecer que estávamos melhores do que realmente estávamos. Era um momento que até precisava daquela vitória para levantar a autoestima do time. E essa derrota do Palmeiras levantou as nossas falhas. Ela é muito importante para a evolução e para transformar esse elenco que tem grande potencial em um elenco possivelmente campeão. Então acredito que o que aconteceu para a gente lá na frente, será que é possível? Ainda vai agradecer por isso. São Paulo pega nessa quarta-feira o ABC fora de casa. É aquele tipo de jogo que já tem que entrar e meter um gol lá. Se fizer um gol, aí eles têm que fazer 3, tem muito para correr atrás. Se fizer 3, aí vai para os pênaltis. Então é aquele jogo de entrar do jeito que o São Paulo sabe entrar, golear ou já se garantir logo no começo. Acredito que não passaremos grande nervoso amanhã e acredito que vamos passar agora umas semanas de reajuste. Fé na classificação amanhã. Pessoal, São Paulo fez um pacotão de renovação e continua, está em processo, vai renovar com mais jogadores. Por enquanto já renovamos com o Lucas Fernandes, o Bruno, Thiago Mendes, Cueva e Luiz Araújo. Quem está em processo agora de renovação é o Rodrigo Caio e alguns outros jogadores provavelmente também entrem em renovação. Tudo em conversa, tá? O que é legal disso daí? São Paulo volta à tradição de blindar seus jogadores, de ter visão a longo prazo com o elenco, com entrosamento. Agora, por exemplo, você tinha o Luiz Araújo, que antes ganhava 17 mil de salário, na crista da onda. E agora está blindado para ir para fora. O planejamento é continuar com esse elenco e lapidá-lo e evoluí-lo em conjunto. Gente, nos bastidores do São Paulo, o assunto que está pegando fogo são as eleições. Estão em campanha Leco e Pimenta. E os assuntos que vêm à tona são Jorginho Paulista do lado do Leco, né? E o caso Leonardo e Mário Tilico do lado do Pimenta. Nos anos 90, o Pimenta, quando presidente, foi acusado de receber propina nas negociações do Mário Tilico e do Leonardo. A assessoria do Pimenta enviou pra gente o laudo que descaracterizou a fita que teria sido usado como prova nesse pedido de propina. Em contrapartida,
O perito que descaracterizou essa fita deu entrevista para o UOL dizendo: descaracterizo a fita tecnicamente, porque houveram cortes nessa fita, mas ele não analisa o conteúdo. Ele diz: a voz na fita é do Pimenta e eu não posso analisar o conteúdo se ele está ou não pedindo propina. Eu só estou descaracterizando, dizendo que houveram cortes. No São Paulo, no Conselho de Ética, o Pimenta chegou a ser expulso por esse caso, porém ele foi readmitido dentro do Conselho de Ética do São Paulo. E quem votou pela absolvição do Pimenta na época, né, foi o próprio Leco. Na época, o Leco não era um dos líderes do conselho. Ele era aliado do Juvenal Juvencio, que foi um dos articuladores do retorno do Pimenta ao São Paulo, e por isso teria votado sim pela volta do Pimenta ao São Paulo. Nós estamos mais uma vez convidando ambos para entrevistas e o espaço do SPFC.net fica aberto para ambos os candidatos poderem falar dessa situação. Patrocínio Master. Como vocês sabem, a Prevent Senior anunciou que não será mais patrocínio Master do São Paulo e o São Paulo anunciou que estava já com um plano B em conversa. Pois é, eu conversei com o pessoal aqui do marketing no São Paulo hoje, um pouquinho antes de gravar, e as conversas estão avançadas, estão otimistas, realmente já há um nome em negociação. Vamos ver se lá para a semana que vem dá para anunciar, né? Pessoal, vamos entrevistar o Rodrigo Caio. Quem vai fazer a pauta dessa entrevista vai ser você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E nesse link vocês enviam a sua pergunta para o Rodrigo Caio e nós vamos lá no CT, entrevistar, filmar. Vamos falar o seu nominho com a sua pergunta e ele vai ter que responder. Por favor, envie a sua questão para ele. Vão ser poucas perguntas nossas. Nós queremos que o torcedor se aproxime do jogador. Essa é a nossa proposta com essa entrevista. Beleza? Foi um prazer estar aqui. Infelizmente não com o melhor humor que eu gostaria de estar. Mas a vida continua e acredito que o São Paulo evolui no caminho certo. Ok? Até semana que vem. Beijão.